No ano de 2013, o G1 entrevistou diversas mulheres, diversas mães que tiveram seus filhos assassinados. Quer sejam vítimas, quer sejam assassinados, filhos adolescentes, quer sejam filhos que elas perderam em decorrência de erro médico, quer sejam filhos que se envolveram em drogas, que estavam em estado de drogadição. Em síntese, diversas mulheres que ao longo da vida tiveram a infelicidade, a tragédia de terem de sepultar seus filhos em uma idade de plena ascensão. A idade da identidade, da busca dos seus sonhos, da manifestação dos talentos, dos projetos, dos planos, dos desafios. E essas mães tiveram as vidas de seus filhos tomadas do lar. Muitas eram sozinhas, outras o cônjuge não aguentou a barra e se retirou, mas foram feitas entrevistas com diversas dessas mulheres. E uma coisa curiosa, quando você imagina este tema dentro de uma reportagem de mulheres que perderam seus filhos em idade de ascensão, de projeto, de crescimento, de realização de sonhos, de começar a dar o retorno da educação que tiveram do seu lar. Imaginando uma reportagem dessa, claro, todas as mulheres, o tom é de tristeza, o tom é de revolta. O tom é de tristeza, o tom é de perda. Mas todas elas falaram de uma coisa. As que perderam seus filhos por violência, cujos filhos eram inocentes, perderam seus filhos em detrimento de erro médico, aquelas que infelizmente perderam seus filhos em detrimento deles terem se envolvido com pessoas ou circunstâncias que não eram de modo algum favoráveis à vida, todas essas mães tinham uma coisa em comum. Elas conseguiram superar a perda de seus filhos. E todas elas disseram que o caminho para a superação, cada uma encontrou uma forma. Algumas passaram a fazer acupuntura, algumas resolveram fazer artesanato, outras se dedicaram ao estudo, mas todas disseram que apesar de cada uma ter escolhido um caminho diferente para se livrar dessa dor, todas disseram que o que as impulsionou a sair de um estado profundo de depressão foi identificar o que as levava a estar deprimidas. E é evidente que o nosso pensamento é, claro, o que as levou a estarem deprimidas? A perda do ente querido. Mas cada uma lida com a perda, cada um lida com a perda de uma forma. No caso dessas 5 mulheres em especial, elas manifestam o espectro da nossa psique, que na falta de conseguir superar a perda de um ente, coloca esta perda, classifica em um nicho. E este nicho que elas acharam é de um mal muito traiçoeiro. Dificílimo de identificarmos em um primeiro momento, mas que se chama revolta. Elas, é óbvio, tinham todo o direito de estarem revoltadas. E não é nem uma questão de direito, é uma circunstância natural. A revolta é algo natural quando nós perdemos um ente querido, sobretudo inocente. Mas permanecer na revolta, atrelar o seu estado de espírito à eterna permanência da revolta, todas essas mulheres disseram, não faz bem. Todas elas disseram, ninguém vive assim. Todas disseram, se eu permanecesse assim, eu ia morrer. Segundo elas, revolta é um mal traiçoeiro, porque o tempo todo, na história delas, as pessoas dizem o quê? Você é inocente, você tem mais é que ficar indignada. Você é inocente, você tem mais é que ficar revoltada. Naturalmente, a revolta é algo que é o quê? Alimentado. Se você é inocente, as pessoas se revoltam com a sua revolta.
As pessoas o tempo todo alimentam, impregnam você de uma sensação que você já tem, a revolta. Por isso que ela é um mal extremamente traiçoeiro. Ela é algo que, se você não prestar atenção, ela domina o seu coração, domina a sua mente. Palavras dessas mães: quanto mais o tempo passa, pior fica o sentimento da revolta. A perda, você consegue conviver. A dor, você consegue superar. Mas a revolta, quanto mais o tempo passa, pior ela fica. Quanto mais o tempo passa, quanto mais eu fico revoltado, pior eu me torno e pior a revolta fica dentro de mim. Essas mães ainda disseram que a revolta, ela traz no seu bojo um desejo de vingança socialmente aceito. Ora, é muito simples. Se o indivíduo mata o seu filho, ele mora do outro lado da rua, o que as pessoas esperam de você? O que o indivíduo que assassinou seu filho espera de você? O que você acha que o teu filho esperaria de você? Desejo de vingança vai cada vez mais sendo socialmente aceito. E quanto mais as pessoas dizem que você deve se vingar, mais a vingança faz mal à saúde. Entenda, o que eu estou falando aqui são de mulheres que tiveram suas vidas tiradas. Porque todo filho literalmente é a vida da mulher. É a vida do pai também? A reportagem que eu li só era de mulheres, não vou nem entrar nesse espectro. O desejo de vingança, segundo elas, fazia um mal terrível à saúde. E elas começaram a elencar as características da revolta, do sentimento de revolta que sentiram durante anos. Primeiro, a revolta trazia na vida e no coração delas uma sensação de raiva permanente. É uma raiva social. Não é aquela raiva que esbraveja e quebra tudo. Não, é aquela raiva do sorrisinho de canto. É aquela raiva que olha esquadrinhando tudo. É aquela raiva que está pensando, não é hoje, não é agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, será um dia. É aquela raiva que faz planos, que faz projetos. É aquela raiva que elabora um plano diretor. Não uma raiva que faz suar frio, não. É uma raiva que dá uma satisfação pessoal, porque ela traz a falsa sensação de que o indivíduo raivoso está no controle. Ninguém sabe que eu estou com raiva, mas eu sei. Logo, quem sabe mais do que todo mundo? Eu. Quem sabe a hora de deflagrar essa vingança? Eu. O indivíduo fica com a sensação de que ele está no controle de tudo. A falsa sensação. Raiva. Não é a raiva que quebra tudo, mas é a raiva que ela chega a sorrir. É a raiva que o tempo todo diz, não é hoje, não é amanhã, é um dia. E neste dia eu vou me vingar. Raiva. Segunda característica da revolta, a mágoa. O sentimento represado da injustiça. O tempo todo o indivíduo fica cogitando por que ele, por que o filho dele, por que a vida dela, por que a filha dela. E esta mágoa não cessa. E todo dia o indivíduo reprisa aquele mesmo fatídico dia. E saindo do espectro da tragédia, mas entrando nas convivências, nos relacionamentos, guarde o que eu tenho lhe falado há tanto tempo. Quanto mais você repete a história dentro da sua cabeça, a história onde as pessoas erraram com você e onde você de fato é inocente, que isso acontece na maioria esmagadora das vezes, mas quanto mais você repete essa história na tua cabeça, mais perfeito você é aos seus próprios olhos. Em outras palavras, quanto mais você lembra de uma história onde pisaram na bola contigo, mais perfeito você se torna para as outras áreas da sua vida. De tal modo que quanto mais perfeito você é, pior
fizeram as pessoas em relação a você. Menos perfeitas as pessoas são. De tal modo que passa o tempo, quem que você é para você mesmo? Quase um ser sem pecados. Quem que o outro é? É o próprio Satanás. Raiva, mágoa. E terceira característica que essas mulheres elencaram: um profundo estado de tristeza. Uma tristeza que passava, ela não beirava a depressão, não. Uma tristeza cujo lugar comum era a depressão. E essa depressão, ela pode ser travestida, disfarçada de infinitas formas. Você tem pessoas que são depressivos, é o chamado depressivo funcional. Ele está em depressão, mas ele trabalha. Ele está em depressão, ele vai na rua, ele vem na igreja, mas está em depressão. E o depressivo funcional, muitas vezes, é pior do que o depressivo que se prostra. Porque o depressivo funcional aprende a conviver com aquilo e acha que aquilo, muitas vezes, é o seu lugar comum. O normal da vida é estar em depressão. Não é. Tanto é que tem um nome diferente da vida. Uma coisa é a vida, outra coisa é a depressão. Revolta é um mal traiçoeiro. Quanto mais o tempo passa, pior a sensação da revolta, o sentimento de revolta fica. E o desejo de vingança faz mal à saúde. Esse desejo, ele é o tempo todo alimentado pela revolta. Todo revoltado tem raiva. E essa raiva, quando ela não consegue dar vazão, ela se transforma em uma raiva social. Todo revoltado, ele é magoado. E todo revoltado não apenas é raivoso, não apenas é magoado, mas é uma pessoa profundamente triste, que pode ter aprendido a viver em alguns ambientes em seu estado de tristeza, mas não é o indivíduo que ele possa dizer que ele está em plenas condições de viver a felicidade. Revolta. E o mais curioso é que falar de um tema como este, basicamente é descrever todo brasileiro. Porque cada um de nós se encontra revoltado com alguma coisa. Aumentos de impostos. Você consegue ter todos os serviços que você deveria com os impostos que você paga? Consegue? Se você olha a parte pública, é complicado. Mas na iniciativa privada, você também consegue? Com seu plano de saúde, tu passa mal, você chega no hospital, tu já é atendido, é isso? Você ganha uma pulseira, dependendo da cor da pulseira, meu amigo, é 1h30, 2 horas de espera. Nós estamos revoltados. O povo brasileiro está revoltado. O povo brasileiro está com raiva. Tem raiva dentro de casa. Tem mágoa dentro de casa. Tem tristeza dentro de casa, tem raiva na igreja, tem mágoa na igreja, tem tristeza na igreja, tem raiva no trabalho, tem mágoa no trabalho, tem tristeza no trabalho, tem raiva no colégio, tem mágoa no colégio, tem tristeza no colégio. Sabe por quê? Porque você é ser humano e você também é o quê? Você é brasileiro. Infelizmente se tornou uma característica da nossa sociedade, a revolta, que cada dia mais é retroalimentada com a sensação da verdade. Aí você vem para o Salmo do brasileiro, o Salmo 37. Se você trocar o 37, o 3 e o 7, botar 7 e 3, e depois for abrir o Salmo 73, você vai ver que são quase a mesma coisa. Curiosíssimo. Mas hoje nós vamos nos deter no Salmo 37. A palavra do Senhor diz para você que está revoltado até dizer chega, com razão, tá? Quando eu dou esses exemplos, eu não tiro a sua razão, não, você está com razão. Você está revoltado, para você que está com raiva, para você que está magoado, para você que está triste. A revolta, ela tem seu fundo de verdade, mas a raiva só está te fazendo mal. Está te consumindo todo, está drenando a tua saúde. Fizeram uma pesquisa e perceberam que grupos de pessoas
em depressão e em tratamento de câncer, quando elas pensavam nos seus melhores amigos ou no seu melhor amigo, a imunidade aumentava. Mas quando pensavam em um inimigo ou em pessoas que não gostavam de relacionar-se, a imunidade vinha abaixo. Aí esse grupo no hospital fez o seguinte: vamos fazer um teste? Fulano, as pessoas que você mais gosta, davam os nomes. Ligavam para essas pessoas, quando puder, venha visitar. Nesses períodos que foram visitados por pessoas benquistas, a imunidade foi lá em cima, o tratamento dava mais resultados. Mas quando essas pessoas deixavam de ir, e aí elas começavam a contar histórias de pessoas que as deixavam tristes, a imunidade caía vertiginosamente. Se você está com raiva, você pode estar até certo, mas está te fazendo mal. E o pior, tu morre e quem te fez raiva continua vivo, bem feliz da vida, assoviando, vai na praia e tudo. Você está magoado, você pode até ter suas razões, mas a mágoa te faz mal. Mágoa, prenúncio de agonia. Agonia nós vimos hoje de manhã. 30% das pessoas que entram em emergências alegando sintomas de infarto são classificadas como pessoas em estado de agonia, angustiadas. A cada 100 pessoas, 30 não estão infartando, estão angustiadas. A cada 10 pessoas, 3 estão vivendo em agonia, estão angustiadas. Você é inocente, vacilaram com você, só que você está morrendo. Tristeza, cuidado com isso. Salmo do brasileiro, Salmo 37. Não se revolte, não fique indignado por causa dos malfeitores. E nem pode ficar com raiva do salmista, hein? Nem tenhas inveja dos que praticam o quê? Que tentação a nossa. Fulano roubou tanto, não deu nada. Ciclana roubou tanto, não deu nada. Tá bem, feliz da vida, ficou até mais bonita. Casou, teve filho. Eu estou aqui tratando da saúde, estou quase morrendo. O bandido está no presídio, está jogando bola. Está telefonando, está com TV a cabo. Como é que pode isso? Isso é injusto. Isso não deveria ser assim. Onde está Deus? Deus está te dizendo aqui, ó. Não se revolte por causa dos malfeitores. Não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva. E você? Dentro em breve vai acontecer o quê? Vou te dar uma notícia boa. É biológico, né? Vai acontecer com você a mesma coisa. Você também, dentro em breve, vai definhar como a erva, meu amigo. Você também vai murchar como a erva verde. O Salmo não está dizendo assim, ó, cuidado que a justiça vai chegar a cavalo. Não. Você está querendo trazer justiça a uma coisa que é injusta, que se chama vida. Você quer lidar com justiça em uma coisa que, por definição, ela é injusta. O salmista já diz, em pecado me concebeu quem? Como é que tu vai querer justiça? Você quer a justiça? Então tá bom, temos um exemplo, vamos lá. Você tem um filho, seu filho morreu. O que é justiça nesse caso? Esse homem que matou seu filho ficar preso o resto da vida, tá bom para você? Isso é justiça? Isso aí é justiça? Isso traz teu filho de volta? Isso tira a tua raiva, tira a tua mágoa, tira a tua dor, tira a tua revolta? Esse homem para a cadeira elétrica, você babar de ver o cérebro dele fritando lá, aquele cheiro de carcaça queimada, cérebro tosando ali. Dia seguinte, tá tudo bem? Tu sai para trabalhar? Que justiça! Que justiça essa vida tem, minha gente? Sabe o que o salmista está dizendo? Fuja da revolta e, ao mesmo tempo, nem tenha inveja daqueles que fazem o mal, porque estes terão o mesmo destino que todas as demais pessoas vivas. Tudo termina na morte, isso não é um estado permanente.
Nós achamos que tudo vai ser para sempre do jeito que está, e não é, minha gente. A vida é feita de quê? Momentos. Hoje você pode estar passando por um momento maravilhoso, mas a vida é feita de momentos. Amanhã é um outro momento. E o depois? É um outro momento. Aí o salmista começa dizendo: larga tudo isso, porque todos nós vamos morrer. Antigamente existiam os barões do café. Que diferença fez? Cadê? Antigamente os lords andavam de carruagem, os pobres andavam a pé. E que diferença fez? Tem gente de avião e tem gente que continua a pé. Que diferença faz? Nenhuma. A palavra do Senhor ainda diz: confia no Senhor e faz o quê? Uma coisa é ter fé, outra coisa é confiar. Ter fé você tem, claro que você tem fé. Você está aqui na igreja, está com a Bíblia no seu colo, você não tem fé? Mas você confia. Confiar é outra coisa. Confia no Senhor e faz o quê? Igreja da Tijuca, meu irmão, minha irmã, nesse mundo de revoltados, não faça o mal, faça o bem. Faça o bem a todos. Faça o bem. Para com essa historinha de ser tipo Batman. O Batman não mata, mas se a pessoa estiver caindo do precipício e for mal, ele também não ajuda. Não, para com isso. Essa maldade, aspas, né? Essa maldade socialmente aceita. Não. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faça o teu melhor. Você está deixando que a raiva, a revolta, a amargura, a tristeza, a mágoa deixem teu serviço ser menor do que você pode fazer? Quem ganha com isso? Você? Você poderia estar fazendo muito mais, mas você não está. Quem ganha com isso? Confia no Senhor e dê o teu melhor. Habita na terra, não fica vivendo esse mundo como se esse mundo não existisse. Habita nesta terra, mas faz o seguinte: já que você vive nesse planeta, que a verdade seja o teu alimento. Fuja de tudo aquilo que é mentiroso e é falso. Lá em casa, ainda bem que ela não está aqui. Lá em casa, minha filha estava dando alteração por causa de desenho. Estava quase trazendo ela no conselho. Desenho. E é um tal de querer ver desenho na hora da janta, desenho. Até que teve um dia que não sei o que aconteceu, aprove que houve uns 5 minutos lá em casa, que foi instituído o seguinte: acabou a TV a partir das 18 horas. Para todos, acabou para todo mundo. Não tem mais nada de televisão. É ler livro, é ler Bíblia, é orar, é comer, é dormir, é culto doméstico. Acabou a televisão. Minha gente, rapaz, mas que coisa maravilhosa. Você jantar olhando no olho das pessoas. Você comer, reparando se o outro está comendo devagar, se está comendo rápido. E aí termina a janta, agora vamos ver tragédia. Não tem tragédia, não tem mais TV. Aí um pega um livro, começa a ler, destaca um negócio, outro pega um passatempo, pede ajuda, outro pega um negócio não sei o quê. Parei de ter problema com a criança na hora de dormir, pelo contrário, o marasmo é tanto que ela diz: já estou com sono. Alimenta-te da verdade. Eu estava cometendo algo terrível, me alimentando vendo televisão. Você come a tragédia. Você come a mentira. Você se sacia na impunidade. As noites são terríveis. Alimente-se da verdade. Não é para você cortar a TV na tua casa, não é isso. Mas busque se alimentar daquilo que é verdadeiro. O que te faz bem? O que te faz mal? Alimente-se da verdade.
A palavra do Senhor ainda diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te, se agrade de Deus, busque Deus, comece a ver Deus trabalhando nas entrelinhas, conheça Deus, entenda os decretos de Deus, busque o Senhor, seja agradável ao Senhor. E Ele, somente Ele, não o governo, não a iniciativa privada, não a igreja, nem mesmo a família, somente Ele pode satisfazer os desejos que vêm do teu coração. Isso é muito importante, especialmente para quem é solteiro. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios 7:32. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso de número 32. Palavra de Paulo aos solteiros que dizia que em estando solteiro, permaneça solteiro. Se tiver casado, permaneça casado. E aí ele resume no verso 32 dizendo: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. O apóstolo Paulo sabia viver. Ele começa falando aos casados, faz assim, aos solteiros faz isso, aos viúvos aquilo outro, casamento em tempo de crise faz assim, se você casou com alguém que não é crente faz isso, se você casou com alguém que é crente faz aquilo. Aí ele resume: olha, o que eu quero, o tema principal é o seguinte, é que vocês estejam livres de preocupações. O que é que nós buscamos viver? Preocupações. O indivíduo nem casou, conhece alguém, já está vivendo os problemas da outra pessoa, nem casado é. Aí faz de tudo, meu amigo, empresta dinheiro, dá casa, aluga carro, bota para morar, um inferno. Aí o apóstolo diz: olha, o que eu quero é o seguinte, ó, resumo da vida, tá? Fica livre de preocupações. E logo depois ele continua: quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar a quem? Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, cuida de como agradar ao Senhor. Quem não é casado tem tempo de poder dedicar-se à própria vida, de poder dedicar-se àquilo que é causa de Deus. O não casado pode, a qualquer instante, se dedicar a uma ação social que é de madrugada, ele tem que dar satisfação a alguém. Ele pode retirar metade da sua despensa e dar para alguma outra pessoa, porque para ele não fará tanta falta como faria para uma família. Paulo diz: gente, o que eu quero nessa história toda, dê o seu jeito, desde que você fique livre de preocupação. Agrade-se do Senhor, fuja de preocupações, agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você tem o seu caminho na sua vida. Cada um tem a sua trajetória, tem a sua saga. Cada um de nós tem. Você tem seus projetos, seus propósitos, seus desafios. Mas nesse caminho que você escolheu, faz o seguinte: entrega ele para Deus. Entrega para Deus. E aí o salmista diz: entrega esses caminhos ao Senhor e faz o quê? E confia nele. Sabe por quê? Porque quando esse caminho é seu e você sabe exatamente como lidar com as coisas, é uma coisa. Mas quando esse caminho que é seu, você entregou a Deus, você começa a lidar com as coisas conforme diz quem? Deus. Aí já não vale mentir, já não vale 2 dedos no olho, já não vale tapa na cara, já não vale rasteira, já não vale dissimular. Aí a raiva eu tenho que retirar do coração, a tristeza eu tenho que superar, a mágoa eu tenho que extirpar, eu tenho que participar do culto ao Senhor. Eu começo a ter no meio do meu caminho formas diferentes de lidar com as coisas. Por quê? Porque eu entreguei esse caminho ao Senhor. Do jeito que ele estava antes, quem lidava com ele era eu. E nos nossos caminhos nós somos mestres, não é verdade? Então, mestre que dá tudo errado. A lambança até dizer chega.
Entrega os teus caminhos ao Senhor, mas confia nele, hein? Confia nele. Em outras épocas você tomaria algumas atitudes, mas agora que o caminho foi entregue ao Senhor, no Evangelho essa atitude não é evangélica. O que você faz? Não faço. Entrega teu caminho ao Senhor. Teu caminho está na mão de quem? Teu caminho está nas mãos do STF? Agora vai estar, né? Tudo tem que cair lá. Teu caminho está na mão do STF? Teu caminho está nas mãos do governo estadual, municipal? Seu caminho está nas mãos somente do médico? Meu querido, traga teu caminho ao Senhor. Está nas mãos de Deus. Quem sabe é Deus. Quem tem decretos é Deus. Quem governa é Deus. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meu Deus não é homem para se enganar ou para mentir. Meu Deus não é homem para prometer coisas que não vai cumprir. Entrega o teu caminho ao Senhor. E na hora que as adversidades vierem e você tiver de lidar à luz de como o Senhor diz, confia. E talvez você pense, mas se eu fizer como a Bíblia diz, vai piorar. Confia. Mas aí eu vou ter que desfazer um monte de coisa que eu fiz. Confia. Mas aí eu vou passar por mentiroso. Mas tu mentiu, né? Confia. Mas aí eu vou passar... Confia. Confia. Quando você entrega teu caminho ao Senhor, e quando as adversidades vêm, você trata-as à luz das Escrituras, e você confia nele, você segura na mão de Deus e vai, a Bíblia diz que ele faz, sabe o quê? Ele faz o mais. Ele faz mais. O que você está pedindo? É isso? Deus vai fazer mais. Você não entendeu. Uma coisa é o que você quer. Outra coisa é onde Deus vai te colocar. Mas para você chegar aqui, você tem que permanecer nesse nível aqui, de mediocridade, de uma crença mediana. Você tem que permanecer lá embaixo, rastejando nas desgraceiras da existência. Para você chegar aqui, você tem que entregar o caminho a Ele, segurar na mão dele e confiar. Aí Ele te pega daqui e te catapulta para lá. Mas só é possível se você estiver aqui. Aqui, qualquer um pode ficar. Qualquer um mente, qualquer um é falso, qualquer um quer vingança, qualquer um é triste. Aqui é normal. Mas aqui, você só vem para cá se você se apoiar no Evangelho. No Evangelho, eu vou subindo. E aí, quando eu penso que cheguei lá, sabe o que ele faz? Ele me coloca onde ele quer. Que muitas vezes é completamente diferente daquilo que você imaginava. É outra coisa. Não tem comparação, não tem competição. Em tudo. É em emprego, é em relacionamentos, é em faculdade, é em colégio, em tudo. Entrega teu caminho ao Senhor e confia, meu filho. Talvez você já tenha entregue, mas você não está confiando, você está retendo. Você entregou o caminho ao Senhor, mas você diz, não, mas quem sabe sou eu. Você entregou o caminho ao Senhor, mas você diz, não, mas essa área aqui da minha vida, eu não posso deixar Deus agir porque eu sou Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Quando você entrega o teu caminho e confia nele, ele faz o mais. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Ele faz com que o teu direito seja como o sol de meio-dia. Ninguém consegue afastar, ninguém consegue esconder. Esse sol está aí para todos, todos sabem, é direito dele. Aí você tem João Batista, filho de Isabel e filho... Qual que é o nome do pai de João Batista mesmo? Zacarias? Filho de Zacarias. João Batista, a Bíblia diz, a lei diz que para ser sumo sacerdote, tinha que ser descendente da tribo de quem? Tribo de Arão.
e era para ser descendente da tribo de Arão, podia ser pelo menos por uma pessoa. João Batista era descendente da tribo de Arão por parte de pai e por parte de mãe. O pai, Zacarias, já era o quê? Sacerdote. Você tem um sacerdote, ele já tem uma linhagem sacerdotal, pai e mãe são descendentes de Arão. João Batista, quem é João Batista na história de Israel? Ele deveria ser o quê? É o sumo sacerdote, meu amigo. O garoto encaixa nas duas. É o cara, acabou de nascer. Ainda nasceu por um milagre, que a mãe era idosa, mas em um milagre a idosa concebeu. A barriguinha que já estava com as marcas da idade se expandiu. A madre rompeu-se, nasceu uma criança de forma milagrosa. Quem deveria ser o sumo sacerdote? Tinha alguém para competir com João Batista? Não. Nem Jesus. De outra tribo. Uma outra vida. João Batista, descendente de Arão, nascimento miraculoso, filho de sacerdote, é o sumo sacerdote. E aí ele cresce. Mas ele vive em uma sociedade tão contaminada que só sumo sacerdote tinham 3. Sumo é um só, tinham 3 caras. Tá bom para você? Tinha o sumo sacerdote da lei, tinha um sumo sacerdote do arrumado para haver uma contemporização entre aqueles grupos, e tinha o sumo sacerdote que o governo tinha, que o império tinha confiança. Eram 3. João Batista olha aquilo, percebe que a voz de Deus não está ali, ele percebe que a voz de Deus está no deserto, e ele vai para o deserto. Imagina o escândalo que causou na época. O garoto tinha tudo. Pai velhinho rico, mãe velhinha ricaça, criação de ouro, tinha lastro, tinha berço, o garoto tinha tudo. Abandonou. Uma sociedade corrompida, uma religiosidade comprada e comprável. Aí ele vai habitar no deserto e ele recebe um apelido. O apelido dele é de que ele se torna a voz do que está clamando no deserto. Aí ele começa ministério. Aí João Batista, meu querido, é meteórico, ele arrebenta. Ele arrebanha multidões. Leva todo mundo para a beira do riacho, vai chamando de um para um e toma-lhe a aguinha na cabeça para ser batizado. Era por imersão? Provavelmente não. Você imagina os judeus, um homem judeu idoso se deixando banhar na frente de todo mundo, deixando ficar seminu na frente de todo mundo, mulheres? Não. Mas por que ia no riacho? Tinha água de onde? A água era encanada, minha gente. Tinha SEDAI para reclamar da SEDAI que não tinha água na torneira, minha gente. Tem água no rio. Batismo tem que ser no rio. E aí batizava. Se era por imersão, por aspersão, se era no canudo, whatever. Mas João Batista tinha um ministério estrondoso. Mas e o sumo sacerdócio? Era direito dele. Quando é que isso se cumpre? Um belo dia chega o primo dele, andando, que vem por outra via de circunstâncias da vida, mas chega. Quando o primo chega, João Batista olha para seu primo chamado Jesus, e ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual era a tarefa do sumo sacerdote? Escolher o cordeiro para o sacrifício. Mas aí vem esse homem andarilho, que nasceu na estrebaria, com 2 anos teve que fugir para o Egito, voltou e foi habitar em Israel, e ficou perambulando, e vendo irmãos e irmãs, e ao mesmo tempo todos percebendo que era diferente. Aos 12 anos, resolve permanecer no templo, escondido dos pais, uma chamada de atenção que gerou até um texto em Lucas. E ele fica zanzando, perambulando, peregrinando, amealhando conhecimento, até que de repente emerge na frente de João Batista. E quando esse andarilho chamado Jesus emerge, João Batista tem o cumprimento do Salmo 37, verso 6 na vida dele. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Era direito dele ser o sumo sacerdote,
e escolher o cordeiro para o sacrifício. E quando ele olha para Jesus, se cumpre a profecia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele entregou o caminho dele ao Senhor. Ele confiou em Deus e segurou nas mãos de Deus. E Deus não permitiu que ele escolhesse uma ovelha que fosse perfeita. Não. Deus permitiu que ele olhasse a salvação. Que ele dialogasse com seu próprio Deus. Ao ponto de dizer: eu não lhe sou digno de desatar as sandálias, Senhor. E o próprio Deus lhe diz: importa que se cumpra o rito. Faça. E aí você tem um primo batizando o próprio Deus. E de repente surge uma voz que diz: este é meu filho que eu amo, em quem eu me alegro. João Batista presenciou isso. Ainda pôde perceber a chegada de um animal, uma pomba, que simboliza o Espírito Santo. Aí você tem o encontro da Trindade com o homem que foi o ápice dos profetas, maior do que Elias, Eliseu e Moisés. E uma voz dizendo: de todos esses que aqui estão, em um encontro que só vai se repetir agora na eternidade, ouçam meu filho. Ele é quem eu amo. Ele é quem me dá alegria. João Batista entregou nas mãos de Deus. E Deus o colocou no mais. Poderia estar com todas aquelas roupas de sumo sacerdote, mas nada disso seria maior do que ver o próprio Deus encarnado, e ele viu. A palavra do Senhor ainda diz, verso de número 7, para nós encerrarmos: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor, meu filho. Descansa em Deus, descansa em Deus. Estão te azucrinando? Dorme. Estão fazendo planos contra você no seu trabalho, na sua faculdade? Dorme. Estão marionetando para acabar com as circunstâncias favoráveis da sua vida? Toma uma água de coco, caminha na praça. Você sabe que há um grande plano diretor orquestrado para eliminar você da existência? Não caminha na praça, não. Caminha no aterro. Dá um mergulho. Descansa no Senhor e faz o quê? Espera nele. Vem aquele pico de ansiedade. Meu Deus, eu estou sabendo. O meu caminho agora eu entreguei ao Senhor. Eu estou confiando. Eu vou esperar. Você não vai fazer nada, eu não tenho nada para fazer. Eu espero. O que você vai fazer? Nada, eu espero. Eu espero. E você espera, espera, espera. Não te irrites, meu filho, por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Verso de número 8. Deixa a ira, abandona esse brio, esse ímpeto. Não seja impaciente, meu filho. Sabe por quê? Certamente isso vai acabar mal. Me diz uma coisa, confidencia aqui para o seu pastor. Quando foi que você fez algo com muita raiva, querendo fazer a maldade, se vingou, foi maldoso com gosto porque quis? Quando foi que isso acabou bem? Quando foi que isso acabou bem? Tu faz hoje com alguém, amanhã esse alguém te dá um troco, aliás, nem o troco, ele abre uma nova fatura. Tu faz hoje com alguém, amanhã o filho desse alguém te rebenta. Desvia a tua ira. A ira chegou? Licença, não tem espaço para você aqui não. Abandona o furor, a necessidade de fazer. Sai de mim, não quero isso. A impaciência de querer ver as coisas acontecendo, não é agora não. Certamente isso acabará mal. Por quê? Porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor, acontece o quê? Bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a... Jesus é salmista, meu amigo. Jesus é proverbiano, Jesus é salmista. O evangelho está todo aqui, ó. Os malfeitores, vem outro,
extermina ele. Mas os que esperam no Senhor, o manso, ele vai ganhando espaço com a sua mansidão. Manso ele ganha espaço, com mansidão ele ganha outro espaço, com mansidão ele ganha outro espaço. Seja manso, meu filho. Muito mais coisa para falar, mas o nosso tempo é curtíssimo. Nós encerramos